Bom dia, queridos. É sempre bom estar interagindo com vocês, mesmo distantes, mas nosso coração está pertinho. Vamos dar continuidade ao estudo dos tópicos escatológicos que nós estamos estudando na classe Metanoia todos os domingos, e hoje nós vamos falar sobre o júbilo no céu. Nós ainda na semana passada falamos alguma coisa a respeito, mas hoje nós vamos abordar de forma mais detalhada. No capítulo 19 do livro do Apocalipse, versículo 7, diz aqui os anjos: alegremo-nos, exultemos e demo-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Nós falamos que hoje a igreja é chamada de noiva de Cristo. Por que chamada de noiva? Porque a igreja ainda não está morando com Cristo, está apenas se correspondendo com Ele. Nós geralmente oramos, mas nós não o vemos face a face. Nós não estamos morando na casa dele. Nós estamos apenas nos preparando para que no dia do casamento, no dia das bodas do Cordeiro de Deus, porque Ele tirou o pecado de todos nós que aceitamos a Ele como seu único e suficiente Salvador. Quando chegarmos nesse dia, nós nos relacionaremos com Ele mais de perto, porque Ele vem buscar a sua igreja para se casar com ela. E quando nós nos casarmos com o Senhor Jesus Cristo, nós nos tornaremos esposa. Então hoje você é noiva, hoje nós somos noiva de Cristo, mas quando Cristo voltar e resgatar a sua igreja, então nós nos tornaremos esposa de Cristo. A esposa é aquela que vive na mesma casa com o seu marido. O esposo estará cuidando de nós pessoalmente, nós estaremos de forma mais íntima com ele, estaremos conversando face a face, o veremos, poderemos dialogar diariamente e ser atendidos e ouvidos por ele. Então, o lugar que ele preparou para todos nós é um lugar chamado de Nova Jerusalém. Então, depois desse grande banquete, dessa grande festa, que será a grande ceia no céu, nós vamos receber a nossa morada, que ele preparou para cada um de nós. Então, nós vemos aqui o livro do Apocalipse esclarecendo, que Jesus Cristo, ele desce para levar a sua igreja, a sua noiva, junto com ele para um lugar chamado de Nova Jerusalém. Diz aqui no capítulo 21, versículo 1: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então, aqui nós percebemos que não haverá mais esse mesmo céu que nós conhecemos, com a lua, com essas estrelas, com o sol que nós hoje visualizamos. Não haverá mais a mesma terra, porque tudo isso será desfeito. O mar será desfeito, essa terra será desfeita, essa lua também, todo o sistema será desfeito. Então haverá uma nova realidade. E diz aqui que a sua igreja será levada para este lugar chamado de Nova Jerusalém. A igreja também é chamada de vencedora, porque aqueles que permanecem fiéis ao Senhor, diz aqui no versículo 7 do mesmo capítulo, que é vencedor. E o vencedor herdará estas coisas. E ele diz aqui, Jesus Cristo falando para você: eu serei seu Deus e ele será meu filho. Então nós vamos perceber aqui que a Nova Jerusalém tem uma estrutura. Nós falamos anteriormente que não é uma cidade pequena, é uma cidade
grande que não existe aqui nesse planeta, uma cidade maior do que qualquer cidade, por maior que seja, aqui neste mundo. É uma cidade de dimensões continentais, relativa ao continente americano. Então será uma cidade que tem muitas moradas. Diz aqui no versículo 12 que essa cidade tem uma grande muralha. Diz aqui que tem 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Então as 12 tribos de Israel estará também escrita, como também os 12 apóstolos, né, que também terão seus nomes lembrados nessa cidade e nessa muralha. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre estes os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então nós vamos ver a lembrança dos 12 filhos de Israel, 12 tribos de Israel, né? Chamamos filhos porque são filhos de Jacó, que é o mesmo Israel. E os 12 apóstolos também, com seus nomes lembrados nessa muralha. No versículo 22, o texto diz: nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então nós não vamos ter um templo para adorar. Não haverá um templo, uma sede para a igreja, porque toda a cidade já será um templo, já será no caso aqui ele diz, um santuário. A cidade não precisa de sol, não precisa de lua, não precisa desta claridade, pois a glória de Deus iluminou o Cordeiro, iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então, quer dizer, quem dá a claridade à cidade não será nem o sol nem a lua, e sim o próprio Deus, a glória de Deus. Então nós não vamos ter necessidade de luz, de lâmpada, não vamos ter necessidade de energia elétrica. As nações andarão mediante a luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As portas dessa cidade nunca jamais se fecharão, nem de dia nem de noite, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem que pratique abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Como nós já falamos antes, só aqueles que se encontram escritos no livro da vida entrarão nessa cidade. É uma cidade muito especial, uma cidade agradável. Nós estaremos nessa cidade com um corpo incorruptível, que não vai adoecer, um corpo perfeito, e vamos ter a eternidade, porque não haverá mais morte, não haverá pranto, não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá amargura, só haverá paz, alegria. Nós não precisaremos mais dormir. Acho que ninguém vai ter cama nessa cidade, porque nós não sentiremos sono nem cansaço, não sentiremos nenhum tipo de fadiga. No capítulo 22, ele continua caracterizando essa cidade da seguinte forma: ele me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então, não que haja doença, né, mas sempre haverá saúde para todos que ali habitarem, mas serão um alimento saudável. Nunca mais haverá maldição, não entrará nenhum tipo de maldição nela. Estará no trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos
o servirão, contemplarão a sua face, e na fronte está o nome dele. Não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Então essa é a morada eterna de todos aqueles que aceitaram a Cristo como seu Salvador. Mas não só dos que aceitaram, mas daqueles que permaneceram firmes, fiéis. Como o próprio Apocalipse diz: ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Queridos, não tem nenhuma esperança melhor do que essa. Por isso que nos diz a palavra de Deus: bem-aventurados são aqueles que ouvem e leem o livro da revelação de Deus, que é o livro do Apocalipse. A palavra Apocalipse, como vocês sabem, significa revelação. Tem gente que atribui a esse termo uma série de episódios funestos, tragédias, por exemplo. Tem uma música que a gente está ouvindo agora, está fazendo sucesso: no Apocalipse a igreja estará no céu. Então, quer dizer, o Apocalipse já está acontecendo desde o primeiro século, desde que foi escrito o livro do Apocalipse, que as revelações de Deus estão acontecendo. Hoje nós estamos vivendo o Apocalipse, nós não estamos ainda no céu, mas estamos vivendo o Apocalipse, porque o Apocalipse é a revelação de Deus. Os eventos que hoje estão acontecendo foram revelados por Deus. Nada do que acontece está em oculto, ou estava em oculto para a sua igreja, porque Deus revelou tudo para a sua igreja, inclusive esses acontecimentos atuais, como por exemplo a pandemia que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Também está escrito no livro do Apocalipse, como também em outros momentos da Bíblia, como o livro de Mateus, Lucas, que o próprio Jesus Cristo, falando para os seus discípulos, afirmava a respeito dessas epidemias, dessas pestes, que serão evidências da sua volta, que serão sinais. Estamos hoje vivendo as dores, as contrações, melhor dizendo, as contrações de uma mulher grávida que está para dar à luz. No momento em que a grande tribulação acontecer, então nós estaremos sentindo as dores de parto. Mas essa grande tribulação, nós vamos falar na próxima aula sobre ela. A grande tribulação durará pouco tempo, no máximo 7 anos. Então, depois desse período chamado de grande tribulação, que é um período de grande dor aqui na terra, de grande sofrimento, então nós receberemos a Cristo, que virá sobre as nuvens com seu grande exército e resgatará a sua igreja, a sua noiva, e ali acontecerá o casamento, um grande banquete, uma grande festa. Nós vamos receber as roupas de noiva, trajes nupciais resplandecentes, que são um linho puro, fino. Então nós vamos assim estar nos casando com Cristo, participando da grande ceia, e assim nós entraremos na Nova Jerusalém, esse lugar muito especial que Ele preparou para mim e para você. O que podemos fazer então para trazer mais pessoas, para convidar mais pessoas para morar conosco na grande Jerusalém? Eu acredito que nós temos pessoas que nós amamos, temos irmãos, amigos, vizinhos, temos pessoas que nós queremos conviver com elas aqui na terra, nos sentimos bem com elas, mas precisamos também trazê-las para morar conosco eternamente na Nova Jerusalém. E o único meio de conseguirmos é fazendo aquilo que o Senhor pede que nós façamos. Primeiro a gente precisa orar por todas essas pessoas.
orar pelos nossos filhos, maridos, esposas, mãe, pai, tios, parentes, amigos, pessoas que estão em nossa volta, as pessoas que nós conhecemos. Temos que orar por elas, para que Deus possa mostrar, revelar a cada uma delas a sua verdade e o seu caminho. E depois precisamos dar testemunho. Não há melhor pregação do que a vida, né? Quando nós testemunhamos a respeito de Jesus Cristo e mostramos a todos que nós temos uma vida transformada, um coração transformado, vivemos em comunhão com o Senhor, temos o prazer de ler as Escrituras, temos o prazer de estar na igreja, fazemos inclusive aquilo que nós gostamos de fazer como igreja, louvando a Deus diariamente, adorando ao Senhor. Então isso é um testemunho, né? Vivendo em paz com todos, não sendo irreverente, né? Como muitas pessoas, infelizmente, têm se misturado com a prática mundana, né? Mostrando irreverência. Nós temos que ser reverentes, temos que ser comedidos nas nossas palavras, e assim nós vamos ganhar as pessoas. Mas basicamente nós precisamos amar, não importa quem, né? Não é amar apenas os que nos amam, nós temos que amar a todas as pessoas e demonstrar esse amor para com elas, tentando trazê-las para Jesus. Mas gostaria de ouvir também a sua palavra, eu gostaria de ler, inclusive, durante esse momento, né, do estudo bíblico, a sua opinião sobre esse tema. O que é que você acha? Então escreva, né? Comente aí, nós vamos ler, e vou pedir que cada irmão leia um comentário do outro, e se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, que nós estamos aqui disponíveis para esclarecer. Que Deus vos abençoe, e que no próximo domingo estejamos preparados para darmos continuidade a esse estudo dos tópicos no livro, não apenas no livro do Apocalipse, mas em todo o conteúdo escatológico. Que Deus nos abençoe, queridos. Um bom domingo para todos, em nome de Jesus.